nesse momento, eu percebo um afã do governo oculto, das forças trevosas, usando pessoas incautas ou até mal intencionadas vezes para criar pânico, não é? E a gente, se a gente entender o pânico como eu estou sozinho, cada um por si, nós estaremos nas mãos reais das emoções que estes seres querem de nós. Não é? E nós não podemos entrar nesse jogo, porque é uma absurda perda de tempo. Né? Então, nós temos que entender primeiro qual é a criação. Né? A fonte criadora, Deus, Alá, Yahvé, como vocês queiram chamar, isso de per si, é o poder absoluto, é a criação absoluta. Enquanto que os prepostos da criação, os prepostos divinos, né, os crísticos, os arcanjos, tá, eles dão forma à criação, mas é relativo. Então, o absoluto é só a fonte criadora, só Deus. Tá? É a fonte criadora e Deus. Isso é absoluto, o resto é tudo relativo. Então, o que a fonte criadora cria é eterno. Nós somos criados pela fonte criadora, logo, nós somos eternos. O que os prepostos da fonte criadora cria é temporário. Então, o universo é temporário, os planetas são temporários, os sóis são temporários, o corpo físico que nós criamos é temporário. Tá? Então, e o que a fonte criadora cria é infinito. O que os prepostos da fonte criadora dão forma é finito, tem um prazo de validade. Então, a fonte criadora tem o propósito criador, e os seus prepostos fazem a execução da criação. Ah, mas eu não estou entendendo isso. Então, Deus não é aquele senhor simpático que fica lá sentado cercado de anjinho? Então, essa visão, a pequena Deus. Né? Porque como é que um senhor simpático cercado de anjinho pode ser onipresente se ele tem um físico? Né? Como é que ele pode ser onisciente se ele tem um físico? Como é que ele pode ser onipresente se ele tem um físico? Então é mais fácil a gente entender Deus como os extraterrestres entendem. Né? Deus é uma energia que está em cada subpartícula atômica de todos os átomos, de todas as dimensões que existem. A teoria mais aceita atualmente é que são 11 dimensões, a 11ª seria a dimensão divina, a 10ª seria a dimensão dos prepostos da fonte criadora. Nós estamos aqui na terceira, quarta, quer dizer, temporal para chegar lá em cima. Se nós assumirmos que cientificamente esta parece ser a explicação mais provável hoje, né, são 11 dimensões, a fonte criadora é a 11ª dimensão, que está em tudo. Como ele está em cada subpartícula atômica de todos os átomos que existem, da primeira à 11ª dimensões, ele é onipresente. Se ele está em tudo, ele é onisciente. E para manter tudo isso num bloco, ele tem que ser onipotente. Tá? Agora, qual é a potência? Que força é essa que se traduz como gluon, como graviton? A física quântica tem trazido para nós muitos estudos dessas forças. Esta força contra a qual não há necessidade de defesa é o amor incondicional. Que a fonte criadora é absolutamente amor. Absolutamente amor. Não há ego, não há eu, não há nada disso. É amor. E quando nós fazemos toda a trajetória, que nós saímos da fonte criadora como uma centelha, uma mônada, e esta mônada se divide em 12 almas, e estas 12 almas, cada uma se divide em 12 espíritos, formando o conjunto de 144, cada mônada, no seu princípio evolutivo, nós estamos começando o caminho de volta para a fonte criadora. Nenhum destes 144 espíritos perde o conhecimento ou a individualidade adquiridos pelas suas encarnações sucessivas, as suas escolhas, seus aprendizados, suas apreensões. Cada um de nós mantém esta individualidade, mas vai chegar uma hora em que nós estaremos todos reunidos de novo na mônada, integrada e integralizada com as forças do amor que compõem todos os universos. E tem mais universo chegando, porque a fonte criadora é criação infinita e eterna. Tá? Então, isso eu acho importante entender, porque se a gente entender esse princípio, a solidão já deixa de existir, né? Eu tenho mais 11 espíritos gêmeos meus ligados a uma alma que
Sou eu. Tem mais 11 almas gêmeas da minha, que estão crescendo, cada uma no seu ritmo, graças ao trabalho de cada um dos seus 12 espíritos, numa energia chamada mônada, que advém da fonte criadora e para a fonte criadora retorna. Eu sei que é um conceito complicado de entender quando a gente tridimensionaliza tudo, né? Porque a gente, na terceira dimensão, a gente tem pedacinho, né? O tempo é linear, e quando você está aqui, porque você no o passado você lembra, mas você não tem acesso, o futuro ainda não existe, e você fica fazendo esses jogos. Mas o tempo não é linear, ele é linear na terceira dimensão, já na quarta ele torna-se elíptico. E ao se tornar elíptico, dependendo do ângulo para onde você se volta, você tem acesso ao passado que existiu e você tem acesso a possíveis futuros. Então, as nossas escolhas palmilham para qual vetor de futuro a gente vai, tá? Isso é importante a gente entender, porque neste momento, né, como a Futiliana acho que vai falar com vocês, não tem volta, tá? Então, o nosso universo, né? O nosso universo ele tem 13,6 bilhões de anos. Ele surgiu do Big Bang? Aparentemente sim, atualmente voltou a ser a teoria aceita do Big Bang, veio de um outro universo, do universo imediatamente anterior a esse, teve uma explosão de material cósmico com muita energia que gerou este novo universo, 13 ponto alguma coisa. A Via Láctea é um pouquinho mais jovem, tem alguns bilhões de anos a menos do que esse universo. E nós vivemos na Via Láctea, né? O centro desta Via Láctea é um buraco negro que tem dois pulsares, duas estrelas gigantes, controlando este buraco negro, este umbigo, né? E na Via Láctea, assim como em outras galáxias, na maioria delas, existem bilhões, 200, 400 bilhões de sóis, 200, 400 bilhões de planetas, muitas civilizações, né? É muito difícil você sair da borda da sua galáxia, porque demanda uma energia muito grande, né? É muito longe, é enorme, mas a, existem civilizações com conhecimento suficiente para fazer isso, para irem para outras galáxias, né? Nós, na Via Láctea, ocupamos o braço de Órion, que é um braço pequeno, bem lateralizado em relação ao centro da galáxia, onde o nosso sistema solar tem é bem velhinho, ele tem mais de 5 bilhões de anos, o nosso Sol tem alguns milhões de anos a menos, a nossa Terra tem alguns bilhões de anos a menos do que o Sol, a nebulosa de Órion é bem mais velha do que nós, mas as Pleiades, que a gente rasga verbos, né, faz poesia, tem só 100 milhões de anos, ela é bem mais jovem, é composta por 7 sóis azuis, né, estrelas azuis, que são de extrema potência energética. Tá? Então, só para vocês se situarem em termos de tempo, a gente é velho para caramba, quer dizer, velho é o planeta, né? Nós não somos, graças a Deus, nós somos bem mais jovens, né? Agora, a criação do sistema solar, ela teve todo, como qualquer criação de qualquer sistema solar, de qualquer estrela, ela obedece um protocolo. Qual é esse protocolo? Você tem lá uma massa fumegante, bem fumegante mesmo, né? De matéria cósmica e de energia, e esta energia, ela tudo tem movimento, gente, tudo gira em torno de um eixo, tá? Então, essa energia, por ação dos prepostos divinos, ela passa a ser girada, né, no sentido anti-horário, mais comumente, e aí as energias dela, é a rotação, né, começa com a rotação, e aí duas forças predominam. Uma força que puxa tudo para o centro dessa massa de poeira cósmica, chamada centrípeta, e uma força que empurra tudo, desculpa, puxa tudo para dentro, e uma força que empurra tudo para fora, que é a centrífuga. A ação conjunta dessa força com outras vai fazendo com que a poeira cósmica vá se aglomerando, vai esfriando no espaço, e aí esta aglomeração dá origem a uma estrela chamada Sol. Foi o que aconteceu no nosso sistema. Surgiu o Sol, né? Segundo a interpretação que Zacarias Sitchin deu do Enuma Elish, a epopeia da civilização, a epopeia da criação, escrita pelos sumérios, isto é real, existe esse documento, em placas de cerâmica, inscrita cuneiforme,
Havia entre Vênus e Júpiter, e Marte, na verdade, entre Vênus e Marte, um grande planeta aquático chamado Tiamat. E aí, um planeta que não faz parte do nosso sistema solar, mas que cruza com o nosso sistema solar a cada 3.600 anos, chamado Nibiru, veio passando, errou a curva e uma lua deles colidiu com Tiamat, criando o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e um fumegante planetinha arrebentado que depois, pela ação de Jesus, Sananda, né, Sananda e seus companheiros, deu forma a este planetinha chamado Terra, que era um planeta escola, é um planeta escola e continuará sendo um planeta escola. Todos os planetas, né, do sistema solar obedeceram a este mesmo protocolo criativo, tá? Todos. Júpiter, por exemplo, que está depois de Marte, ele é capaz de dobrar a energia que ele recebe do Sol do sistema. Não é? Então, ele já passa para os planetas do anel exterior o dobro da energia que ele recebe. A gente sabe que Júpiter vai encandecer e se tornar o segundo Sol, e ele já tem o seu sistema com as suas 9 luas, né? Uma delas, inclusive, a Europa, é muito parecida com a Terra. Né? Percebe como tudo tem muita lógica, tem muita lógica. Essa criação do sistema solar, ela continua na criação da Terra, né, como vocês podem ver aí, a Terra aí numa massa nebulosa, isso depois da colisão de Tiamat. Inclusive, tem um cientista que fala sobre a colisão, realmente, o cinturão de asteroides ter sido criado pela colisão de dois astros, seria a Terra, a Tiamat, com uma lua de Nibiru, né? Ele não fala isso, mas ele fala que sim, que o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter teria surgido pela colisão de dois astros. Inclusive, né, o planeta Chupão, Ceres, está nesse cinturão de asteroides, vocês sabiam? Leiam sobre Ceres, é bem interessante, tá? O que a gente sabe, né? Quando você tem esse planetinha novo se estabelecendo, existe uma gama enorme de energia, porque assim como o Sol foi formado, a Terra, esse planeta pós-colisão, tinha que ser tudo de novo, né? Resfria, agrega, forma elementos. Então, durante bilhões de anos, gente, tem 5 bilhões, durante bilhões de anos, esse sistema foi esfriado, os elementos passaram a se combinar para gerar a estrutura básica desse planeta, que é diferente da de Vênus, que é similar à de Marte antes da guerra nuclear que os destroçou, né? Mas é semelhante, não é igual. Cada planeta tem a sua individualidade, né? Quando esfriou esse sistema o suficiente para você ter alguma lógica, né? Você tinha uma magma, uma lava incandescente enorme, não é? E começou a formar a atmosfera. Essa começou a formar essa atmosfera com o grande gel, né? Que é exatamente quando um planeta é oxidado, ele ganha oxigênio, chama-se gel esse momento. Quando ele ganha esta capa de oxigênio, tinha nuvens e tinha aquele calorzão, aquela coisa maluca. Começava a chover e virava vapor, não chegava na crosta. Até que num belo dia, uma torrencial chuva numa temperatura muito mais baixa do que o usual, com granizos, com pedras de até 3 toneladas, conseguiu atingir a crosta, e na hora que atingiu a magma, cristalizou. Aí se formou a Terra. E aí você passou a ter um conteúdo de terra controlando em seu centro a magma e os elementos se formando, né? A atmosfera você já tinha, a água caiu do céu, choveu milhões de anos, se formaram os oceanos, os rios e tudo isso que a gente conhece, tá? E demorou um temporal até que esse planeta estivesse apto a receber vida. Neste processo todo, nós tivemos a participação não apenas de Sananda, né, nosso amado Jesus, nosso mestre, mas também de seus prepostos. Vieram-se engenheiros siderais, seres de planetas com potencial enorme, né, de conhecimento tecnológico, engenheiros genéticos, os dragões, os próprios dragões e as serpentes, né, que são os primordiais, né, os seres primordiais, que vieram para quê? Para criar a essência planetária, Gaia, não é? E vivificar este planeta, vivificar este planeta.
Então, os primeiros brotos da vida começaram com estes seres de outros mundos, seres arcangélicos, né? O próprio Sananda, então, que é o comandante planetário e tudo, trabalhando para que este planeta ganhasse condições de vida. Passou muito, há muito tempo, até que houvesse um broto, porque eles mandavam para cá cápsulas, semeavam. A própria Lua é um laboratório, né? A Lua era um laboratório, sabe? Se deu certo na Lua, vamos tentar na Terra, porque ela foi feita, é lógico que é um pêndulo, né, nosso, mas ela foi feita também não apenas para nos manter neste eixo de órbita que nós temos, mas como prova, como laboratório, né? A Lua era um laboratório. Tem gente que fala que a Lua é artificial, isso é uma bobagem, é um órgão, é um corpo celeste natural, como todos os demais são, né? Não tem nada a ver com a Estrela da Morte lá do Star Wars, né? Então, eles começaram a mandar para cá diferentes brotos de vida para ver o que é que pegava neste planetinha novo. E os seres não abandonavam, quer dizer, eles estavam aqui. Já existiam seres primordiais? Sim, já existiam seres em nível um, dimensão mineral, que era o que você tinha. Quando começaram os seres unicelulares, né, com uma célula só, começou a vida numa outra instância, na segunda dimensão. Então, você tinha a vida na primeira dimensão dos minerais, e aí passou a vir uma segunda dimensão, que eram os seres unicelulares, as primeiras plantas, as algas, as bactérias. Tal. Uma célula é um organismo extremamente inteligente, capaz de conhecer, e ela se aprofunda no conhecimento do microcosmos onde ela está inserida. Ela aprende. E o que ela aprende, ela passa para a descendência, de modo que a descendência é sempre melhor do que a célula matriz. Belo dia, acho que num pôr do sol muito legal, duas células interpenetraram, né? Se fundiram membrana a membrana. E aí, estas células perceberam que o potencial de aprendizado delas cresceu 1000 vezes. Então, começaram as células a trabalhar com movimentos celulares, chamados fagócitos, né, perninhas assim, começaram a se juntar, formando os seres pluricelulares. Pronto, estava decretada a vida no nosso planeta. Né? E, a partir daí, a evolução se dá. Então, se nós fôssemos estudar o cronograma de vida da Terra, você vê que tem lá atrás, gente, milhões de anos atrás, até chegar ao Australopithecus, que é o primeiro representante dos hominais na Terra, nós passamos pelos dinossauros que sumiram muito antes disso acontecer. Né? Então, o ser humano nunca cruzou com um dinossauro. E por que que os dinossauros, que aparentemente os répteis é que eram a raça que ia evoluir para ser a dominante da Terra, foi excluída, foi apagada, cancelaram, né, os dinossauros, porque a inteligência não estava crescendo e apenas a violência. Então, eram seres extremamente primitivos que não conseguiam sair do cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, todos nós temos o cérebro reptiliano, é a massa branca, eles não conseguiam evoluir o suficiente para ter uma camada de massa cinzenta. Então, foi um projeto que não deu certo, ou por vírus, ou por asteroide, sabe-se lá, a ciência diz que foi asteroide, mas pode ter sido vírus? Pode. Acabaram com esse primeiro projeto porque ele não ia vingar. E aí vão surgindo outros níveis de vida, e o Australopithecus desce da árvore, e a partir daí a massa branca recebe, já está recebendo, claro, a massa cinzenta, e a inteligência passa a se desenvolver. Durante todo esse período, gente, a gente está acompanhado pelos prepostos divinos, pelos engenheiros genéticos, pelos engenheiros siderais. Em nenhum momento foi largado o planeta à própria conta. Mas é claro que quando o planeta está formado, né, aí a gente está aberto para pirataria. E a pirataria ocorre, tá? Porque você tem um planeta com um volume absurdo de energia telúrica, absurdo, com minérios, né, precisava muito para pegar minérios, e não são minérios apenas assim para ficar rico, é minério para combustível, é minério
para banco de dados, né? Minério para outros processos de planetas cujas civilizações tecnológicas a gente nem faz ideia, não entende, mas que vinham para a Terra para piratear. Então, esses caras chegavam na Terra, eles roubavam o mineral e iam embora. E aí, peraí, não dá para ser, né? Coitado do planetinha, né? Alguns desses piratas eram combatidos por naves da Federação, que ela patrulhava a Terra, todo planeta novinho tem patrulha da Federação, e acabavam tendo conflitos, e algumas dessas naves eram abatidas, e os caras ou morriam na queda ou ficavam por aqui, que tudo faz parte do plano de civilizar o planeta, né? de trazer alguma coisa. Mas a maioria destes intentos não resolveu em nada, né? Para vocês terem ideia, né, que eu estava falando dos dinossauros, né? Eles surgiram há muitos milhões, centenas de milhões de anos. Então você vê como foi longe, né? O Australopithecus já surge entre 3,9 e 2,9 milhões de anos. Então você vê que são centenas de milhões de anos antes de nós, hominais, virmos para a Terra, tá? Mas nunca a Terra esteve só. E aí, há 3 milhões de anos atrás, uma civilização muito ligada ao ocultismo, ao uso da energia, os lemurianos, que eram gigantes, tinham 3 metros, 3 metros e meio de altura, querendo utilizar esse planeta jovem, com energia telúrica, né, muito alta, muito elevada, eles fizeram uma base, uma colônia, ali onde hoje é o Oceano Índico, para estudar, para se testar e também para, obviamente, aprender mais sobre si próprios. Como Gaia, né, a essência planetária, ela era inconstante, ela era desarmônica, era uma criança de 3 anos, um pouco mimada, né? É lógico que a energia da Kundalini dos lemurianos, Kundalini é aquela energia que todos nós temos no chakra básico, a serpente de fogo que está ali, né, adormecida, acabou mexendo demais, tinha subida de Kundalini muito rápida e a subida da Kundalini muito rápida, ela é danosa para o cérebro, né? Ela realmente provoca problemas para o cérebro. Então, esses lemurianos acabaram se perdendo e fizeram uma guerra fratricida entre eles, afundando o continente da Lemúria. Muito tempo depois, depois que acabou as guerras de Órion, que aconteceram bem depois dos lemurianos aqui na Terra, não é? Um dia a gente conversa sobre as guerras de Órion. O Jesus estava lá, para a Terra não pega, a gente não pega no breu, quem está lá é lento, não vai, mas não vai. Aí Jesus fez uma convocação para espíritos de planetas que, por causa das guerras de Órion, tinham se tornado de regeneração, espíritos esses que não encaixavam, não se sentiam confortáveis para viver num planeta de regeneração. Então, ele convidou: vocês querem vir ajudar o planeta Terra a evoluir? Eles estão lá na era dos seres neandertais, eles estão lentos ainda, ainda tem gente da caverna, tudo. Ajuda, vocês querem ajudar? E vieram para cá um contingente muito grande de espíritos, notadamente da nebulosa de Órion, 35%, que criaram a Atlântida inicialmente no plano espiritual e depois passaram a criá-la no plano físico. Qual o problema dos Atlantes? Eles se achavam os donos do mundo, né? Até que pôs Atlas, o primeiro rei Atlanta, segurando a terra nas costas. E quando eles tinham vindo para cá para ajudar, para apoiar o homem da terra, não é, a evoluir, eles passaram a se acharem muito superiores, usar o homem da terra, né, menosprezar o homem da terra e perderam o gancho da própria evolução. E nós sabemos que a Atlântida acabou, né, afundando aí, criando um buraco na magnetosfera, porque nós tínhamos os Atlantes brancos e os brancos eram científicos, os vermelhos eram espiritualistas, eram xamânicos, todos comandavam a energia Vril, e esta energia Vril, né, era disputada pelos dois lados, e eles fizeram uma guerra fratricida entre eles. Infelizmente, isso aconteceu fragilizando a magnetosfera um pouquinho antes de haver uma tempestade solar que foi projetada pelos anciões, pelo Conselho dos Anciões dos Sóis, pelo Conselho dos Dragões. Jesus fez parte desse conselho para aliviar, porque a Terra e Marte estavam muito, muito confusos,
né, não estava indo como deveria, Marte estava aí um problema sério, uma guerra nuclear que devastou o planeta. Então, dá uma limpada, né, faz um arrastão energético e faz essa turma toda começar do zero. Os marcianos, com intraterrenos, né, que eles tiveram que morar em bunkers mesmo, né, porque o planeta estava inabitável, tendo a oportunidade de fazerem, de serem fênixes, né, ressurgir das cinzas, e a humanidade terrícola, a oportunidade de recomeçar do zero, gente, quase do zero, porque nós tivemos uma inativação genética muito grande, mas muito grande mesmo, tá? E o Nibiru, né, apareceu aí, né, nessa conjuntura. Você vê, Platão e Edgar Cayce falam da Atlântida, mas eles não falam de Nibiru. Nibiru quem fala é o Zacarias Sitchin. Mas Nibiru existe, ele existe. Ele esteve aqui, né? O Homo sapiens é proveniente de experiências dos nibiruanos, que não queriam fazer o trabalho de mineração, né? Segundo o Zacarias Sitchin, Nibiru estava com a magnetosfera deles rompida, e cientistas acharam que se pulverizassem ouro nesta camada, faziam um espelho refletor para que os sóis não queimassem o planeta. Eles vieram para cá para minerar ouro, mas eles não queriam minerar, e o Homo erectus olhava para eles e caía na gargalhada, ele nem entendia o que eles queriam. Então, durante muito tempo, eles fizeram estudos genéticos para criar um híbrido que atendesse, que respeitasse, que os ouvisse. Este híbrido é o Homo sapiens. A gente sabe que não deu certo, né? Quer dizer, não deu certo, eles levaram todo o ouro que queriam daqui, acabou tendo briga entre as famílias, tal, e o Nibiru foi embora, e eles foram embora junto, na rotação normal, e acabou ficando o Homo sapiens. E o Homo sapiens é que recebe a energia dos Atlantes. Mas tem algo importante, né? Por exemplo, uma civilização como os Dropas, que baixaram lá na China, lá perto do Tibete, encontrando as tribos que lá existiam, né? A nave caiu, eles eram baixinhos, muito inteligentes e pacíficos. E os nossos irmãos que moravam lá, humanos, acharam que eles eram invasores, eram perigosos, e começaram a matar os coitadinhos. E eles, lógico, tinham energia, tinham forças, tinham armas para se defender, conseguiram fazer os humanos entender que eles não eram hostis, mas para se livrar, eles entraram para dentro de um oco da terra, acharam uma terra oca, uma entrada para a terra oca, e foram morar na fase intraterrena do nosso planeta. Esses discos que vocês estão vendo são discos Dropas, que tem toda a história da civilização Dropa, são discos que estão na Universidade de Pequim, altamente estudados, de uma liga metálica que não existe na Terra. Então, isto é uma evidência real de uma civilização que teve uma nave grande. Eu acredito que eles iam para cá para colonizar, porque era muito grande, era uma nave mãe, né? Que quebrou aqui e aí acabou, eles acabaram vivendo. Será que eles ainda existem dentro da Terra? Pode ser. Pode ser que uma das colônias intraterrenas seja de Dropas. Vamos saber disso em Laguinho, daqui para frente loguinho, agora a gente vai saber. Mas a evolução dos hominais da Terra, né, começando aqui no Australopithecus e terminando no Sapiens sapiens, que somos nós, teve várias intervenções genéticas. Né? Do Australopithecus para o Homo habilis, não há intervenção genética, há um fluxo normal evolutivo, com espíritos animais de outros mundos vindo habitar os primeiros corpos humanos, hominais, os primeiros corpos hominais no habilis da Terra, por exemplo. Já do habilis para o erectus, você tem uma intervenção genética. E essa intervenção genética é um salto enorme, né? O volume de crescimento do crânio do erectus em relação ao hábil é muito grande, e o erectus recebe essa mudança genética, esse salto quântico, porque ele seria o receptáculo dos exilados de Capela, dos exilados da constelação do Cocheiro, um dos planetas principais, o Capela, que mandou para cá, quando teve lá a sua transição de expiação e provas para regeneração, vieram habitar os erectos milhões de seres de Capela. E vem encarnar nesse corpo do erectus, limitadíssimos em inteligência racional, para ver se a parte emocional acordava, porque eram espíritos extremamente rebeldes e indisciplinados.
Guarda isso, porque é importante, daqui a pouquinho você vai entender. Aí nós temos a ação dos nibiruanos, entre o Erectus e o Sapiens, você tem a ação dos nibiruanos criando tanto o Neandertales, quanto o Cro-Magnon, quanto o Sapiens. E aí acontece a tempestade solar, né? E essa tempestade solar inativa a maior parte do nosso DNA, que inclusive aí na década de 90 era chamado de DNA lixo, e hoje a gente sabe, a ciência advoga, porque a ciência é só tridimensional, que é um DNA potencial a ser ainda descoberto, leia-se paranormalidade, inteligência, crescimento, habilidades, não é, do corpo físico. E para nós que acreditamos na multidimensionalidade, esse DNA representa o nosso passado e o nosso infinito potencial futuro. E essa que é a realidade. Então, nós, Homo sapiens sapiens, a quinta raça da espécie humana da Terra, somos provenientes dos seres que tiveram uma inativação genética brutal, a obliteração do chakra tímico, tanto é que muita gente nem fala de chakra tímico, não é? Para recomeçar praticamente do zero, não do zero, mas praticamente do zero, a trajetória evolutiva. E deste reinício vêm as grandes civilizações do passado. Só que em todos estes estágios tiveram múltiplas migrações planetárias. Exilados de outros mundos, principalmente das guerras de Órion, veio muita gente para cá, pessoas que estavam, seres, né, hominais, que estavam em desarmonia com a nova sintonia energética dos seus planetas, caindo para cá, exílio mesmo, encarnando em corpos de limitações muito maiores do que as que eles tinham, exatamente para que eles desenvolvessem emoções que a inteligência racional lhes tinha obliterado, e também a inteligência espiritual, que para esses seres materialistas não contaram. Nós tivemos vários momentos de migrações intensas, o mais importante, sem dúvida nenhuma, foi no Erectus, e o segundo mais importante foi no Sapiens. Os Sapiens Sapiens têm, mas não importantes como esses dois momentos. Entenderam aonde nós estamos querendo chegar? Pois é, né? Então, quem mora na Terra agora, que nós estamos neste momento de transição, já não dá mais para esconder, a coisa vai acontecer. Então, será que existe na Terra algum ser evolutivo primário do planeta? Ou seja, você começou aqui como mineral, aqui passou para vegetal, aqui passou para animal, aqui se tornou mineral? Será que existe? Sim, existe. É encarnado, acho muito pouco provável, tá? Mas existem, sim, seres evolutivos primários da Terra, que talvez sejam até diretrizes planetárias, talvez sejam até mestres ascensos. Por quê? Porque é muito tempo e teve bastante tempo para essa turma evoluir. Então, pode haver ainda evolutivo primário da Terra, mas a grande maioria de nós é composta por seres imigrantes. A gente veio para a Terra, a maioria exilado, tá? É duro de ouvir isso, mas a maioria de nós veio para cá exilado. Veio para cá porque a gente estava atrapalhando o lugar onde a gente estava. Para pegar essa turma mais atrasada, geneticamente mais atrasada, limitada em raciocínio, não é? E aqui começar a evoluir. Então, a maioria de nós, humanos hoje encarnados na Terra, aí, mais de 8 bilhões, é de seres que já viveram na Terra, que vieram para a Terra como exilados. A maioria de nós, destes 8 bilhões que estão aqui, a maioria de nós já passou pelo planeta Terra. Tá? Então, nós estamos voltando. Por que, que a gente está voltando? Alguns voltaram há 2.000 anos para cá, outros voltaram há 25 anos, 30 anos, 10 anos, 6 anos. São movimentos diferentes. Mas por que, que a gente voltou? A gente voltou porque a Terra vai fazer seu salto quântico. E nós estamos em condição de fazer o nosso salto quântico. Então, nós deixamos arestas aqui, deixamos ervas daninhas plantadas aqui e nós voltamos, talvez até voluntariamente, não mais como exilados, mas a maioria de nós que hoje está despertando a consciência voltou voluntariamente para acertar o passo, refazendo a história
junto com o planeta onde a gente esteve, não foi grande coisa, a fim de que, quando este planeta der o seu salto quântico, nós, atuando em benefício desse salto quântico, demos o nosso próprio salto quântico, nos libertando de vez deste infeliz momento que é o de expiação e provas, tá? Mas ok, estamos aqui, para onde a gente vai, né? Porque isso é muito importante, percebam bem, tudo indica que a Terra vai ser regeneração, mas pode não ser. Tá? Então, nós temos dois caminhos. Só tem dois caminhos. Se a Terra continua de expiação e provas, ou se a Terra passa a ser de regeneração. Não tem outra coisa. Nós estamos nessa encruzilhada. Cada um de nós, hominal, que está encarnado, ou que não está, mas é da quarta dimensão, que é a nossa dimensão consciencial, é a quarta dimensão, ou seja, a gente vive no umbral, tanto quando a gente está, o corpo da Terra está dormindo, e quando a gente está desencarnado, a gente vive no umbral, portanto, nós somos quarta dimensão. Todos nós, neste momento, contamos para que se atinja a massa crítica de qual metade da laranja vai vingar. E isso é muito sério, porque nós não podemos falhar de novo, nós já fomos exilados. Então, ou a gente vai para a Nova Terra, ou a gente vai para a Terra Cruz. Não tem outra hipótese. Ou você vai para a Nova Terra, ou você vai para a Terra Cruz. Tá? O que é a Nova Terra? A Nova Terra é o planeta de regeneração, que começa como regeneração e prova, com seres encarnados na terceira dimensão, com seres hominais na quarta dimensão, vindo encarnar e indo de volta, vindo encarnar e indo de volta, mas já sem o peso do esquecimento, já sem o peso de expiações kármicas densas, como muitos de nós vivem, não é? Sem encarnações compulsórias e sem umbral grosso, que é a região do umbral, onde estão os seres mais negativos, os seres menos entendedores, que recusam a existência da fonte criadora, que brigam com a própria sombra, que se alimentam de poder porque são absolutamente apavorados. Então, o ódio deles, essa armadura que eles criam, né, de querer tudo sob o controle deles, é por causa do medo que eles têm, exilados aí, ó, gente, de muito tempo, e nesse governo oculto você tem lemurianos, atlantes, nibiruanos, humanos, greys, insetoides, pleiadianos, tudo. Toda a turma maluca que veio para cá e que acha que manda no planeta, porque manda, né, nos últimos 5.000 anos, 4, 5.000 anos, eles estão ali no umbral grosso, tá? Então, nós temos duas facções desse grupo. A facção que controla a Terra há 4.000 anos e que deixou que a gente chegasse até aqui, tivesse contato com seres de luz desse planeta e de outros, pensasse e descobrisse coisas, e uma facção que acha que o risco que eles estão correndo de perder a Terra é porque este primeiro grupo, esta primeira facção, é muito mole. Então, existe uma guerra entre as duas facções, elas se juntam para lutar contra os aliados de Jesus, tá? Porque Jesus também veio e botou pimenta na história quando falou: não, vale aqui a fraternidade, todo mundo vai evoluir pela lei da fraternidade. Estas duas facções guerreiam entre si pelo poder do planeta, pelo domínio do planeta. O grupo dos que acham que o primeiro grupo é mole querem um governo mundial único, não é? E tudo que eles estão planejando para os próximos anos é no sentido de que isto venha a suceder. Isso é a Terra Cruz. Se nós, encarnados e desencarnados de quarta dimensão, não entendermos que a nossa escolha tem que ser no sentido da lei da fraternidade, que nós temos que estar atento para o sofrimento do outro, que nós temos que estar menos materializados, que nós temos que estar menos reféns da ilusão da matéria, que nós precisamos ser úteis, que sem autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, não tem jeito. Se nós não entendermos isso, nós viveremos mais 900 anos de expiação e prova na Terra Cruz. Mas, se a massa crítica
dos que entendem isto, for formada primeiro, a Terra dá o seu salto quântico para a regeneração, e aí nós passamos a viver um período longo, sim, mas de regeneração, onde a vida será infinitamente mais fácil. Tá? Quem fica e quem vai? Se nós nos tornarmos o planeta de regeneração, o umbral grosso inteiro vai embora. Nos primeiros anos, os espíritos da erraticidade, que ficam no umbral médio, sofredores, né, obsessores mais leves, espíritos ligados à matéria, mas sem um domínio do mal dentro deles, vão ficar encarnando nessa fase de reconstrução do planeta, que vai ser uma fase pesada, para ver se pega no tranco. Pegou no tranco, fica, não pegou no tranco, exílio. Tá? O umbral grosso inteiro já sai agora. Vupt. Mas o umbral médio fica ainda por um tempo, tá certo? E aqueles que estiverem preparados para entender que ali fora da fraternidade não há salvação, ficam para reconstruir o planeta. Se vingar a Terra Cruz, todos aqueles que estão com o despertar da consciência vão embora. Fica diretrizes planetárias, fica o amor fraterno universal, porque não vai abandonar quem aqui vai ficar. O Artes, Cultura e Ciência, que é o plano de evolução, fica, mas o umbral grosso passa a ser muito mais pesado do que o terceiro umbral, que passa a ser bem pequenininho nesse contexto de umbral. O umbral grosso se fortalece demais e a vida vai ficar muito difícil por 900 anos. Então, se acontecer Terra Cruz, não é exílio, a gente vai ser salvo, tá? Entenderam? Vai ter uma grande modificação. O que é importante a gente pensar, vejam, agora em 2025, ano que vem, né? Vão chegar 250 mil espíritos chamados de diamantes. Quer dizer, estão além dos cristais. Eles têm muito mais harmonia vibracional, muito mais facilidade para o amor incondicional. São perfeitos? Não. Podem cair? Podem, mas vem para cá em missão. 250 mil. Em 27 chegam mais 250 mil. Até 2030 chegou mais 500 mil. Então, 1 milhão de crianças diamante. Mas o que é 1 milhão? Vai ter 9 bilhões. Não vai, não chega a 9 bilhões. Mas vai ter muito encarnado. O que são 1 milhão? Gente, se você acender uma vela no quarto escuro, você ilumina o quarto escuro. A luz precisa de muito menos energia, de muito menos espaço para iluminar. Tá? Então, a massa crítica da nova Terra é muito mais fácil de ser atingida do que a massa crítica da Terra Cruz. E olha, estão fazendo de tudo para que a massa crítica da Terra Cruz seja atingida. Espalhando notícias de pânico, espalhando essa violência, esses radicais de todo, não importa a cor, mas é radical. Radical é coisa ruim, é inflexível, é intolerante, é preconceituoso. Isso é coisa ruim. Nós não podemos estar nestes mundos radicais. Nós temos que estar no caminho do meio, da harmonia, da busca pela flexibilidade. Como nunca nós precisamos ter as qualidades da água, sermos flexíveis para passarmos pelos obstáculos com sabedoria, com escolhas sábias. Depende de nós, entendem? Depende exclusivamente de nós. A escolha é apenas nossa. Qual escolha você faz? Viver essa vida de, eu tenho uma encarnação só, eu vou fazer tudo agora, não pensando no futuro. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus. Entenda que o que você faz hoje vai repercutir na sua eternidade. É só isso que se pede. Entenda que o que você vai fazer hoje vai repercutir na sua eternidade. Então, não tome atitudes que atrasem o seu encontro com a felicidade plena, com a liberdade total de não ter medo de nada. Tá? Não tome decisões para o agora, para a facilidade, porque é simples, porque é mais fácil, porque é mais materialmente compensador. Tome decisões baseadas no que é que isso vai fazer para você na sua eternidade. Procure errar cada vez menos. E entenda, para a massa crítica da nova Terra ser formada, cada um de nós é vital. Nós nunca estivemos sós, nós nunca estaremos sós, nunca. Mas é importante
que cada um de nós tenha consciência de que depende das nossas escolhas o caminho deste planeta, de vegetais, de animais, de minerais e de hominais também. Seja um agente da nova Terra, seja um anticorpo contra o vírus do atraso, o vírus do ódio, o vírus do medo. Seja um anticorpo. Faça a sua parte para que a gente possa dar esse salto quântico e nos libertarmos de vez da expiação e prova.